Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, como é bom estar com você. Hoje de volta nessa tarde gostosa na sua salinha. E hoje para um bate-papo muito especial. Nós vamos falar sobre violências domésticas, que a gente pensa que, nossa, isso é só na casa dos outros que acontecem, mas não é não. Existem muitas coisas que acontecem e que a gente precisa estar atento, porque muitas vezes estamos passando por situações e não sabemos o que é. Mas para falar sobre isso, nós trouxemos um convidado muito querido, muito especial do coração, que é o advogado Dr. Daniel Poerari. Seja bem-vindo à Plenitude, Dr. Daniel. Muito obrigado, Iraci, pelo convite. Um prazer sempre estar aqui com você. Doutor, me fala uma coisa. Violência doméstica é algo muito comum no dia de hoje e é algo que realmente as pessoas fazem denúncia, tomam atitude ou fica somente fechado com aquele medo de se expor ou de... Como é que funciona isso? Olha, Iraci, é importante nós salientarmos que a violência doméstica ainda é muito comum, né? Cada vez mais a gente vê a conscientização da sociedade para poder, claro, né, percebendo uma situação de violência doméstica, denunciar. Mas o maior problema não é esse, o maior problema é a própria vítima da violência doméstica, que ela se sente estigmatizada, porque, né, a violência doméstica deixa uma marca que não é só quando a violência não é física, né, no corpo da pessoa. Ela fica com o emocional fragilizado. Então, ela com esse emocional fragilizado não tem muitas vezes coragem ou energia para poder pedir ajuda. Então, me parece que essa é a principal barreira. Recentemente, nós passamos pelo isolamento social, advindo da pandemia de Covid-19, onde os índices de violência doméstica aumentaram assim de um modo absurdo, o que é muito triste de se ver, né? Ainda hoje em dia, com toda a conscientização que se tem através da sociedade da informação, através das mídias, né, as mídias tradicionais e as novas mídias, sobre os reflexos, né, o impacto da violência doméstica e as formas também de se lidar com a violência doméstica, e mesmo assim, com toda essa informação, a gente vê esse número aumentando, é um cenário triste. Mas enfim, que precisa ser combatido. Primeiro de tudo, precisa ser colocada uma luz sobre esse assunto. A vítima é vítima, ela não pode ter vergonha de ser vítima, ela não fez nada para ser vítima. Se há algum problema a ser resolvido, é em relação à postura do agressor, jamais da vítima. Então, a primeira indicação que se dá a quem está sofrendo com algum tipo de abuso doméstico, de violência doméstica, que não é só a violência física, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, é tomar uma atitude. Primeiro, tentar diretamente com o agressor impor um limite. E se esse limite não for respeitado, não adianta. Uma atitude tem que ser tomada. Se o limite não vem de dentro do próprio ambiente doméstico, tem que vir do Estado, tem que vir de fora. Às vezes a pessoa tem uma falsa ilusão de que, mas ele se arrependeu. Geralmente é o homem, por conta da constituição física, né? Enfim, de questões históricas também, que pratica violência doméstica. Então, aí ele vai melhorar, mas coitado, ele está passando por um problema, pede desculpa, a pessoa releva e volta a cair naquele mesmo problema. E aí pede desculpa de novo e volta a cair naquele mesmo problema. Diversas nuances nós temos aí da psique humana, por exemplo, pessoas que têm um traço narcisista, tenta impor ao outro a culpa de ter sido violentado, que é um absurdo. Nossa né? Senhora. Tenta fazer com que a pessoa se sinta culpada por ter sido vítima de uma violência doméstica, o que é inaceitável. A vítima nunca tem culpa, não tem nada que ela possa ter feito para poder ser culpada de uma agressão, seja a espécie de agressão que for. Então, a conscientização sobre os limites que precisam ser impostos e que a própria vida dá sinais. Se a pessoa fez uma vez, pediu desculpa, fez de novo, pediu desculpa, fez de novo, pediu desculpa, eu acho que é hora de repensar os mecanismos de proteção. Com certeza. Doutor Daniel, isso é comum em todas as classes sociais ou é mais evidente na
situação econômica mais reduzida, mais baixa? Como é que é isso? A violência é inerente ao ser humano, então esse problema é um problema realmente social que ele transita em todas as camadas sociais. Agora, o grande problema é o seguinte: a camada menos favorecida economicamente é a que mais sofre o impacto. Porque, por exemplo, se uma mulher que tem um padrão de vida diferenciado, tem as suas posses, o marido também tem as suas posses, sofre uma violência doméstica, é terrível, né? Acontece em todas as camadas, inclusive nas camadas mais altas, mas esse impacto ele não é tão grande porque ela tem condições econômicas para pegar no dia seguinte da violência e ir para algum outro lugar seguro. Ela tem recursos econômicos para ir para algum apartamento que seja da propriedade dela, para ir para um apart-hotel, é o que muito se vê aí nas novelas, né, da televisão. A pessoa brigou com o marido, eu vou para um apart-hotel. Né? Realmente, o poder econômico ajuda, né? A capacidade econômica ajuda a tratar o efeito. Não tem empecilho Não daí, tem né? empecilho para isso. Agora, a barreira é emocional, a pessoa não querer se expor e pensar o que o amigo vai falar, o que o pessoal do clube vai dizer, o que os colegas de profissão vão falar, mas e a minha família, e os filhos, as barreiras internas, né, que não tem jeito. Isso aí elas existem todas, são as piores, e existem em todas as camadas. Agora, numa camada menos favorecida, qual é o problema? A mulher passa por uma violência, ela discute com o marido, querendo impor limites, a violência agrava, e ela vai para onde? O marido, que é o provedor da casa, que se ele não trouxer dinheiro, eu não digo que né, em todos os casos é assim, mas é uma regra, que é o provedor da casa, se ele não trouxer o dinheiro, se ele tiver uma medida protetiva contra ele e a favor da mulher para afastá-lo do lar, quem é que vai trazer a comida para casa? Pois é. E para onde ele vai, se ele não tem também algum outro lugar para ir? Então, os efeitos da violência doméstica nas camadas mais baixas ali do poder econômico são piores, são agravados. Porque aí, no caso, uma pessoa menos favorecida, ela fala, não, vou sair daqui, vou para onde? Vou para a casa de um parente. Mas acaba sendo ali um incômodo, se sentindo mal, porque você não está na sua própria casa, não tem liberdade. E isso quando o próprio parente não se coloca, olha, volta para tua casa, você tem que se virar lá com ele. Ou seja, não oferta nenhum apoio ali, né? Agora, no caso de violência física, qual a atitude da pessoa? Né? Ela vai procurar uma delegacia especializada ou não? Tem alguma coisa que ela possa fazer? Porque ela ir lá fazer uma queixa e depois voltar para dentro de casa, aí o parceiro dela vai ser intimado para ir lá depor e depois volta para dentro de casa. Ele vai querer descarregar em cima dela. Exatamente, né? exatamente. Se vingar ali. Até porque as pessoas precisam estar naquele mesmo ambiente, via de regra. Se não tem ali uma condição econômica diferenciada, elas voltam para o mesmo ambiente. Bom, algumas medidas são muito eficazes. Primeiro de tudo, a pessoa tomar consciência que um limite precisa ser imposto, né? E das consequências desse limite. Ou seja, não tem jeito. É saber que, uma vez levado ao conhecimento do poder público, uma situação envolvendo violência doméstica, pode ser sim conferida a favor da mulher uma medida protetiva. Então, primeiro de tudo, alguns caminhos a mulher que passa por essa situação de violência tem. Primeiro, procurar uma delegacia, qualquer delegacia de polícia, mas principalmente, né, as delegacias de proteção à mulher. São delegacias especializadas que já têm ali, em teoria, um preparo melhor para lidar com esse tipo de questão. Ou seja, uma delegacia especializada justamente para tratar desses casos específicos. A equipe é treinada, as orientações são dadas, os registros são feitos, enfim. E, consequentemente, uma apuração vai ser feita. Só que há outros mecanismos, né, que a legislação traz para poder favorecer, né, a defesa das mulheres que passam por esse tipo de abuso. Nós temos em todo o Brasil o número 180 para situações de emergência, discando de qualquer lugar do Brasil 180, a pessoa em situação de vulnerabilidade, passando por uma violência doméstica, vai ter a proteção da autoridade policial, que vai muitas vezes ali evitar que o pior aconteça. Então, primeiro de tudo, você tem esse canal
por telefone, número 180. Aqui no Rio de Janeiro, em cada estado do Brasil, tem ali a sua forma de lidar com determinados registros de ocorrência. Né? Aqui no Rio de Janeiro, nós temos o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que tem um aplicativo chamado Maria da Penha, um aplicativo que traz como base a proteção da mulher em situação de violência doméstica. E esse aplicativo é bem interessante porque a mulher narra, ela acessa o aplicativo, vou até trazer o link para a gente colocar aqui na descrição do vídeo ou colocar aqui no vídeo quando for fazer a edição, para quem quiser, quem tiver aí interesse até em conhecer ou quem precisar principalmente, né, desse apoio, conseguir ter um acesso rápido a esse aplicativo Maria da Penha, onde a mulher narra a situação de violência, ela consegue anexar determinadas provas e é enviado direto esse procedimento, essa narrativa com essas provas para o Poder Judiciário, para poder se analisar a necessidade de uma medida protetiva. Se ela entender que é necessária uma medida protetiva de afastamento do agressor do lar, ela vai sinalizar nesse requerimento que vai ser feito nesse aplicativo e vai ser analisado pelo Poder Judiciário, sendo concedido esse pedido de medida protetiva. Em pouco tempo, esse mandado é cumprido, o agressor é informado que precisa se afastar do lar, até, claro, ser discutido, comprovar o que aconteceu, enfim, vai ter o contraditório, ele vai ter o direito de se defender, porque a gente sabe que também, infelizmente, muitas pessoas com mais intenções se utilizam desses mecanismos, não para se protegerem. Claro que isso aí é ínfimo, é muito para poder se vingar. E aí depois não vai se sustentar, porque não vai ter provas. De fato, algumas situações acontecem nesse sentido. Longe de ser a maioria, são pontos fora da curva, são exceções também inerentes aí à fragilidade da moral humana. Né? Então, isso tem dos dois lados. Mas não é essa a regra. O intuito do aplicativo é trazer proteção a quem precisa. E se na dúvida se a pessoa tem direito à proteção ou não, a lógica do Poder Judiciário é conferir a proteção. Depois discute quem tem razão ou não tem. E via de regra, a mulher ela passa por esse tipo de constrangimento, de violência e consegue comprovar, até porque muitos homens em casa não normalizaram tanto a violência que não escondem sequer o que fazem. Saem aí por aí falando, mas em casa quem manda sou eu, ainda tem aquela percepção muito arcaica, né, do que é uma convivência em família, achando que quem manda é quem tem razão, e quem tem razão é o mais forte, que é quem manda. Enfim, ainda se vê muito isso, infelizmente, hoje em dia. Mas, pelo menos, né, hoje nós temos mecanismos que vêm a atenuar esse tipo de dano. Né? Esse aplicativo, sinceramente, aqui no Rio de Janeiro tem funcionado muito bem. Ai, que bom, que bom. Agora, tem muitas vezes situações que acontecem ao contrário. Por exemplo, a mulher que agride o homem, a mulher que estapeia, que arremessa a coisa em cima dele, que, enfim, que age com violência em cima dele, isso é uma coisa comum também? Acontece. Não é a maioria, mas acontece. E é claro, né, que o homem que passa por uma situação dessas também tem o seu direito, tem o direito de ser protegido, pode buscar o Poder Judiciário, narrar o que está acontecendo, trazer as provas e a responsabilidade vai ser apurada, porque a violência é inerente ao ser humano. É claro que o homem, por uma questão histórica e pela sua constituição física, né, geralmente é o agressor, por conta da personalidade, enfim, há questões hormonais envolvendo, há uma série de fatores que contribuem para esse cenário. Principalmente por conta da nossa sociedade durante milênios ter sido uma sociedade extremamente patriarcal, mas o contrário acontece, é exceção, é raro, mas acontece. E também os limites precisam ser impostos, independentemente do gênero da pessoa. Se tem um homem que está passando por uma agressão, está passando por violência, está sendo chantageado às vezes, né, pela companheira, tem vários homens que são chantageados vergonhosamente humilhados, né? Atenta-se às vezes contra a vida de homens também, e repito, isso é exceção, mas acontece, ao ponto da companheira ou da esposa querer dar fim à vida para poder ter algum interesse econômico por trás, não é? Objetivando receber ali aquele patrimônio. Recentemente aqui no Rio de Janeiro ficou famosa uma situação em que uma namorada de um empresário deu para ele de presente um
um brigadeiro, se eu não me engano, que estava envenenado. Descobriram, Meu foram Deus. puxando lá, ele veio a falecer e descobriram que a intenção era que ela queria ficar com o patrimônio dele, ele não tinha herdeiros, alguma coisa desse sentido. Então, esse tipo de situação acontece. É raro, o contrário é muito evidente, é mais comum, mas quem quer que tenha o seu direito violado precisa buscar a proteção que o Estado garante. Primeiro, buscando, se for emergencial, a autoridade policial, ligando 180 para o 180, né, buscando ali a proteção da Lei Maria da Penha, mas, obviamente, se a situação não for emergencial, não for algo que traga ali uma violência física, um mal iminente, se a pessoa está procurando entender melhor sobre o assunto, buscar um profissional da confiança dela, buscar a Defensoria Pública para narrar, olha, está acontecendo isso, o que é que eu posso fazer? Eu estou preocupada da situação progredir, então buscar informação. A informação salva a vida das pessoas. Agora, quais os tipos de violências que são consideradas, né, legalmente como violência do lar, violência doméstica, porque não é só agressão física, né? Mas existem muitas formas. Fala um pouco disso para gente. Então, a mais evidente é a física, né? Porque a agressão física, inclusive, ela deixa marcas, né? Não só no físico da pessoa, mas também no emocional, no psicológico. A violência física é assim, talvez, né, das mais perigosas, porque ela pode causar, inclusive, a morte da pessoa. Dependendo da violência física, ainda que não seja a intenção do agressor acabar com a vida, né, da vítima, isso pode acontecer dependendo da ação, se for uma ação muito contundente, se for uma ação extremamente violenta, né, independentemente da intenção, o que interessa é que qualquer violência é violência. Então tem a violência física. E ela começa, a violência física, não só por aquele ato que venha deixar uma marca, que venha ser um soco, um chute, às vezes pegar a pessoa pelo braço, arrastar a pessoa de um lugar para outro, você vai sair daqui comigo, você não podia estar aqui sozinha, é uma violência física, porque tem uma constrição ali, você está constrangindo também a pessoa fisicamente a não estar num lugar, a estar num outro, ou só ficar dentro de casa, ou só ir num determinado lugar na companhia do marido, ou do companheiro, ou do namorado. Então é uma violência que não deixa de ser física. Não é só um soco, não é só um chute, não é só um empurrão. Você constranger fisicamente a pessoa, por exemplo, e é uma interpretação minha, trancando a pessoa dentro de casa. Você limita fisicamente, você limita o direito de ir e vir, o direito ambulatorial, que é um direito básico de qualquer ser humano. Até os animais, hoje em dia se tem uma lei protetiva, né, e não, claro, desmerecendo aqui a proteção que os animais precisam ter, mas até os animais têm uma lei que protege, né, os protege de modo a não permitir que eles fiquem acorrentados o dia inteiro. Claro, em determinadas situações, vai tomar um banho, vai passear, mas o animal não pode, um cachorro não pode ficar acorrentado. Imagina um ser humano ficar preso num apartamento, ficar em cárcere privado. É um cárcere privado. E há vários relatos, né? A gente que trabalha com direito de família vê vários relatos que cada vez mais nos espantam, né? Não dá para normalizar esse tipo de violência. Então, por exemplo, o marido que sai de casa e fecha a porta para a mulher não sair. É o marido que tranca uma porta de um determinado cômodo da casa para ela não ter acesso a, sei lá, documentos, a um cofre. Não deixa de ser uma espécie de violência. Se ela pode sair de casa, tudo bem, pode não ser uma violência física. Mas eu tenho para mim que se ela está em cárcere privado, a violência é física, porque ela está fisicamente limitada àquele espaço imposto pelo agressor. E eu já vi casos de pessoas que não chegaram ao ponto de, num apartamento, saírem pela janela, mas me narraram que quase chegaram a esse ponto drástico, né? De não aguentar estar encarcerado, toda vez que tinha uma briga, ficava trancada num quarto ou trancada dentro do apartamento, e que ela tinha vontade de ir para a janela. Então, num apartamento alto, a gente já imagina o que não aconteceria. Nossa Senhora. Então, esse tipo de violência é drástico, não é o único, né? Com Há certeza. outros tipos de violência. Não sei se vai dar tempo da gente falar agora, porque parece que está indo para o intervalo, ou ainda dá para a gente, pelo menos, tem mais 2 minutos. Vou falar mais um tipo de violência, até para a gente deixar as outras com calma. Olha, a violência psicológica. A violência psicológica, ela pode também levar a própria pessoa, a própria vítima, a ceifar
a sua vida. Se a violência física, o agressor nesse tipo de violência, né, acaba por, eventualmente, retirando a vida da sua vítima, na violência psicológica, o movimento é inverso. O agressor, ele age tanto no psicológico da vítima, agredindo, menosprezando, humilhando. É uma violência psicológica que também é de certa forma, emocional, que a pessoa não suporta, ela não aguenta aquele tipo de pressão, ela não aguenta aquelas humilhações, aquele demérito que é imposto a ela, você não vale nada, aqui sou eu que mando, eu que banco tudo, você não faz nada, que você só gasta, que você só reclama, que olha só, que você não se cuida, olha só como é que você tá, e aquilo ali vem trazendo um sentimento de menos-valia para aquela pessoa e causa danos que são irreversíveis, chegando ao ponto de muitas vítimas ceifarem a própria vida. Desculpa. Então, percebendo os sinais são, eu acho que os principais pontos, né, que indicam o que pode acontecer mais para frente. No início, o agressor já dá sinais. Então, se a pessoa que está do outro lado começa a fazer um registro desses sinais e percebe que há violência, limites precisam ser impostos, relações precisam ser interrompidas, se for o caso, para não progredir para algo pior. Tá certo, tá certo. Então, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já, não saia daí. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e hoje falando sobre violência doméstica. Existem muitas formas e estamos aprendendo, tendo todas as informações nessa tarde. Mas para falar sobre isso, o nosso convidado, Dr. Daniel Poeradi, advogado que traz a sua experiência para conosco. Doutor Daniel, dando continuidade, né, às formas de violência doméstica, tem mais alguma coisa que pode citar? Que depois eu tenho até uma pergunta para te fazer ali. Tem mais algumas, infelizmente, mais algumas espécies de violência, né? Além da violência física, além da violência psicológica, também que se confunde com a própria violência emocional. E é interessante a gente ver que o agressor, voltando nessa violência psicológica e emocional, né? Por vezes ele cria uma cortina de fumaça em torno da sua vítima para poder confundir a vítima, acreditando que realmente a vítima é culpada daquele estado de violência. E a gente precisa repetir quantas vezes forem necessárias. A vítima nunca é culpada de ter sido violentada, de ter sido agredida. Então, alguns agressores são muito inteligentes, né? Falam muito bem, manipulam muito bem, né, o psicológico da sua vítima, de modo a vítima ficar confusa e saber, será que eu estou ficando louca? Será que realmente essa pessoa, né, com quem eu convivo, ela está me agredindo? Ou sou eu que sou perturbada, sou eu que sou culpada, sou eu que tenho algum problema psicológico? Eu que provoco isso, eu que realmente estou... Será que sou eu que estou despertando isso nele? Será que eu sou culpada? Então, muitas vítimas procuram um tratamento psicológico, às vezes a revelia ou até escondido do agressor, porque o agressor sabe, né? Esse tipo de agressão é uma agressão requintada, ele sabe que se a vítima procurar um apoio psicológico, ela vai se emancipar, né? Quem está de fora vai perceber o estado de violência, vai alertar a própria vítima daquele estado de violência e ela vai sair das garras do agressor. Então o agressor não quer, mas é importante a gente ver, né, que a postura da vítima em perceber o problema e a magnitude, o tamanho do problema é fundamental. Então tem um fenômeno que se estuda, né, na psicologia chamado de gaslighting, onde o agressor ele cria uma atmosfera em torno da vítima para fazer com que a vítima acredite que ela está louca, né? Aí fala, olha só,
Mas você está falando isso comigo? Você não viu o que você fez ontem? Na verdade, eu estou te respondendo aqui, eu estou me protegendo porque você está sendo muito agressiva. Você já chegou a conversar com o seu psiquiatra sobre isso? Acho que ele precisa saber desses seus rompantes, né, de agressão. Você, quando. E começa a criar uma situação como se a própria vítima fosse culpada de ter sido agredida, de ter sido vítima. E ela própria, né, às vezes fragilizada naquele contexto de violência, começa a acreditar, não, realmente eu tenho algum problema, eu preciso tratar esse problema, realmente eu não estou muito bem, eu posso ser muito impulsiva, realmente isso, realmente aquilo, desconsiderando exceções, onde realmente a pessoa pode ter esse tipo de transtorno e vai precisar se tratar como qualquer outra pessoa, via de regra, é uma atmosfera que é criada em torno da pessoa para que ela se convença de que não está muito bem, de que ela foi a causadora daquela violência toda, e, enfim, é muito cruel esse tipo de manipulação. E ainda que seja verdade, ainda que aquela pessoa não esteja no seu melhor juízo, precisando de amparo, ela precisa de amparo, não Exato. de julgamento e de agressão, que nunca resolveu nada e vai continuar não resolvendo. Né? Perfeitamente. Agora, tem uma situação que eu acho muito pertinente a gente colocar aqui. No caso de um casal, de namorados, né? Não moram juntos, mas ele visitava ela, ia na casa dela, ficava um pouco lá, desfrutava do que tinha, do que comia, sendo que eh, ela tinha uma vida econômica muito limitada. Então, ela comprava as coisas para ela, porém, ele ia lá, ficava à tarde ou à noite, comia, papapá, ia embora. E quando ela se deu conta que ele não trabalhava determinado tempo, já bom tempo, começou a ver que não era uma relação para ela, porque eles brigavam muito, tudo. E ela resolveu terminar e acabou. Mas ele não aceitou. Passou a defamar ela no bairro em que ela vivia, porque ele tinha nascido naquele lugar, naquele bairro, então, dizendo que ela era ciumenta e o caso não era aquele. E começou se fazer presente nos lugares que ela frequentava, querendo limitar ela, ao ponto de chegar uma madrugada, ir lá bater na porta dela, fazer escândalo e falar para ela que, olha, que ele não aceitava a separação, o final do namoro, que ela era dele e que se ele soubesse que ela tivesse namorando ou tendo algum enrosco aí com qualquer outro homem, ele acabava com ela. Ela, desesperada, vendo tantos casos que acontecem na televisão, né, que aparecem isso, ela, com muito medo, procurou se mudar dali porque não tinha mais ambiente para ela ficar, porque as pessoas já olhavam para ela achando que ela que era ciumenta, né? E querendo se mudar dali, ela se afastando. Então foi uma gritaria, uma coisa horrorosa no meio da madrugada, na porta da casa dela. Ela não teve coragem de abrir, ela já tinha trocado a fechadura, a porta estava quebrada. Então foram várias situações. Então ela está buscando ali mudar para um outro lugar de medo dele. Isso pode ser enquadrado como um caso de violência doméstica? Pode. Eles tinham um relacionamento amoroso, né, que foi rompido por vontade dela. A princípio, acertadamente, ela começou a perceber esses sinais. E já antes que avançasse, né, o problema e se ampliasse, ela deu um fim. Ela teve a atitude que é a atitude, inclusive, a mais adequada. Às vezes a pessoa se coloca numa postura de salvadora do outro. Não, mas eu vou continuar porque eu preciso ajudar, eu preciso salvar o outro. Se ajudar ele vai melhorar, ele vai mudar. Sempre tem isso, né? E primeiro de tudo, quem tem que querer mudar é quem tem o problema, né? Quem é Exato. agressivo. Primeiro, se essa pessoa quer mudar e se ela está aberta a mudar, ela não vai repetir constantemente aquelas mesmas ações agressivas. Quando isso não acontece, não tem jeito. Primeiro é a pessoa que tem que mudar, ninguém muda o outro e ninguém salva ninguém.
tem que partir da própria pessoa que está nessa situação, se vendo, né, agressivo e violento, querer ter essa percepção, querer mudar e provar que está mudando. Não só falar, não só dizer que a pessoa é dele, até porque isso não existe. Tem um fenômeno da coisificação da mulher, né? Determinados homens tratam mulheres como se fossem coisas, como se fossem objetos. Então, me parece que isso aconteceu Isso nesse me caso. pertence, né? Você é minha, isso me pertence, como se fosse um objeto, um uma dono. coisa, né? Um dono de alguém. Então, nesse caso que você me falou, olha como as violências, elas dialogam. Teve violência física, teve violência psicológica, emocional, e teve violência também moral, que é uma outra espécie de violência. O que é a violência moral? A pessoa experimenta uma agressão verbal que ela se projeta nos círculos de amizade, e ela se projeta na sociedade em geral, nas redes sociais, ou seja, quando eu chego e agrido só uma pessoa, olha, você não vale nada, que, enfim, você não merece, o marido que tem, o namorado que tem, o companheiro que tem, eu estou psicologicamente violentando aquela pessoa. Quando eu chego para terceiros, para as pessoas ali do mesmo âmbito de amizade e falo, ela não vale nada, porque ela fez isso, ela fez aquilo, ela está querendo me trair, ou ela me traiu, inventando, né, determinadas situações para poder denegrir a imagem e a honra daquela pessoa, nós temos uma violência moral. O agressor, ele visa com essa postura agredir, violar a moral da sua vítima, e é seríssimo. Esse tipo de agressão tem várias facetas, né? Inclusive a violência virtual, que se chama, aí tem uma mistura, são nomenclaturas que às vezes o próprio direito acaba trazendo novos nomes para situações que, enfim, sempre existiram. Essa violência virtual, que é chamada também, na minha opinião, é mais uma violência moral, porque virtualmente, ou seja, pelas mídias sociais, o agressor objetiva denegrir a imagem daquela vítima. Não deixa de ser uma violência moral, só que projetada no meio virtual. É um tipo de violência cada vez mais comum, né? Principalmente quando o agressor muitas vezes ali detém determinadas imagens, vídeos, fotos de momentos íntimos que foram autorizados e que naquele contexto faziam sentido. Ele guarda aqueles vídeos, aquelas fotos, né, para quando chegar no momento de um término, chantagear aquela pessoa, falando, olha, eu vou te expor, eu vou jogar nas redes sociais aquele seu vídeo íntimo, aquela foto que você me mandou. Então isso é muito cruel, é muito duro para a mulher passar por esse tipo de violência. Eu não digo que é só um constrangimento, é uma violência para o homem também, mas é claro que geralmente o oposto é o que mais acontece e é o que mais fere, né? A mulher que é violada na sua moral e que tem essa moral violada na internet, a gente não sabe qual é a amplitude. Muitas mulheres, novamente, né, por conta desse tipo de violência, que não é uma violência física, acabam abreviando a sua própria vida, o que é muito triste, né, o que é muito triste. Então é uma violência muito séria também, essa violência moral. No caso, eu procurei orientar para ir a uma delegacia da mulher, fazer uma queixa, fazer uma denúncia ali, porque eu acho que caberia uma medida protetiva, né? Porque a pessoa estava cerceando ela em lugares que ela ia. Aí descobriu-se que ela tinha medo porque não sabia se ele tinha amizade com bandido, com miliciano, com sei lá o quê, com policiais que estão fora do quadrado da lei, do certo. E aí descobriu que ele teve, inclusive, uma passagem pela delegacia. Então, ela se sentiu mais amedrontada ainda, buscando a mudança desse lugar. Quer dizer, numa situação dessa, ela fazer uma denúncia ali do que estava acontecendo, provavelmente sairia dali uma medida protetiva para ela, né? Muito provavelmente, se ela tivesse acessado o aplicativo da Maria da Penha, narrando o que aconteceu, comprovando, colocando testemunhas, o nome de testemunhas, contato de testemunhas, fotos, áudios, né? Você pode colocar ali de ameaças. Muito provavelmente ela teria a seu favor uma medida protetiva de afastamento
uma cláusula, não chega a ser uma cláusula, é uma medida de raio que se chama, né? A pessoa não pode se aproximar a menos de 100 metros, 200 metros daquela vítima, né? O agressor não pode se aproximar. Então, a violência doméstica, nesse caso, já que você tocou nesse assunto da medida protetiva, é muito interessante, porque até outras pessoas do contexto doméstico fazem jus a essa medida. Recentemente, lá no escritório, teve o caso, claro que envolve sigilo, são processos sigilosos, mas Sim. no caso em abstrato a gente pode falar. De cuidadoras de uma determinada pessoa, né, já idosa, precisava de cuidadoras, que elas se sentiam, né, violentadas por conta de um rapaz que morava nessa mesma residência onde elas trabalhavam e que constrangiam, passava ali perto delas, falava uma gracinha, tentava segurar pelo braço, com uma conotação mais sexualizada. Então, elas se sentiam realmente violentadas, coagidas. Elas narraram tudo o que aconteceu no aplicativo da Maria da Penha, pediram uma medida protetiva e elas conseguiram a medida protetiva. Essa Olha. pessoa, esse homem que morava nessa residência, não podia se aproximar dessa residência, a residência onde ele residia, né? Porque se entendeu naquele caso que naquele contexto era mais favorável às mulheres e à harmonia do lar, elas permanecerem lá, porque tinha alguém que precisava do cuidado delas, Uma idosa, um uma idoso, idosa, provavelmente. do que não conceder aquela medida permanecendo o indivíduo no lar, que independentemente se o lar dele deveria respeitar as regras básicas da sociedade, não constranger ninguém, não violentar ninguém, enfim, outros desdobramentos dessa violência. Principalmente acontecer. sabendo que tinha uma pessoa dependente ali dos serviços dela. Pois é. Quer dizer, isso realmente é inédito. E muito. conseguiram a medida protetiva. Hoje o processo está em trâmite, não é? Comprovaram o que aconteceu, a violência, testemunhas narraram que viram ali aquela situação que não acontecia só no ambiente interno, porque é um outro problema que se tem também. Algumas violências não têm provas, não é? Não deixam marcas. Elas conseguiram comprovar, conseguiram a medida protetiva. E se não tivessem pedido, se não tivessem conscientizado dessa necessidade, se não tivessem procurado uma ajuda, um apoio especializado, poderiam estar passando pela violência ou até Perdeu o emprego. Perdeu o emprego ou até a própria vida. A gente não sabe o desdobramento, é uma brecha, como se fosse aquela rachadura de uma represa. Começa com uma fissura, ali com um pequeno sinal. Desse pequeno sinal, se desdobrar algo terrível, o caminho às vezes é curto. Nossa Senhora, é algo que fica, deixa a pessoa muito vulnerável, né? No caso de uma família, por exemplo, né, um casal com filhos, tal, ele instalar câmeras na casa inteira, incluindo banheiro, tudo, para ter a vigília e o controle da esposa e das filhas menores. É uma violência, porque nas áreas comuns, né, se for para a segurança da família, vai a intenção também. Eu vou colocar aqui uma câmera para saber quem está entrando, se entrou alguém aqui, se tomou conta realmente, sei lá, de um cachorrinho, ou se a babá está tomando conta direito da criança, porque a criança chora muito, está desconfiada de alguma coisa, tudo bem, aí a intenção é boa. Agora, no banheiro, ficar controlando a movimentação da pessoa, ficar controlando e rastreando, o que eu já vi acontecer, a pessoa pelo celular. Coloca lá um aplicativo que rastreia aonde a pessoa estiver, o que a pessoa faz no celular, espelha ali num outro celular e fica controlando, ouvindo os áudios que são trocados com os amigos, com as amigas, vê aonde a pessoa está de tempo real. Tem isso também? Não sabia, não. Que tem como espelhar e... Tem. Gente. E sabe onde a pessoa está em tempo real. Agora ela está em tal lugar, depois vai em outro lugar. Também não deixa de ser uma violência psicológica. Talvez até de certa forma, uma violência tecnológica, né? Porque se utiliza da tecnologia para violentar o outro. Nunca li nada a respeito, mas a gente poderia imaginar. Usa-se da tecnologia para violentar, para agredir o outro, né? Então, de fato, a violência, a constrangimento, a limitação em relação ao que a pessoa tem de direito, né? Escolher o que vai fazer em casa. Imagina num lugar de intimidade, um banheiro,
até mesmo um quarto, a pessoa que está ali no ambiente de intimidade, trocando de roupa, enfim, não pode ser constrangida com esse Big Brother, né, da violência nas costas dessa pessoa. Ela pode buscar também um apoio especializado e se inteirar sobre as medidas cabíveis nesse caso. Não é uma violência física, de fato, mas causa Sim. tanto dano como uma violência física. Porque, por exemplo, essa pessoa, as meninas tinham 8 e 9 anos, não tinham babá, quer dizer, já não é mais pequenininha, não tinha um babá, era só mãe, não tinha empregada. Então, ele instalou câmeras em tudo, incluindo nos banheiros, todos os lugares. E depois que ela veio descobrir que quando ela sentava ali no computador, tinha a câmera que filmava ela o tempo inteiro, o que ela estava fazendo, absolutamente tudo. E isso colocou essa pessoa num medo, numa insegurança muito grande, porque ele era muito agressivo e quando ela disse que ia tomar atitudes, ele tirou todos os cartões de crédito a ponto dela não ter como comprar comida para botar dentro de casa. E ele não trazia, e não tinha comida. Aí nós entramos na outra violência, que é a violência patrimonial. Então já falamos da violência física, violência psicológica, emocional, violência moral, tem a violência patrimonial, há também a violência sexual, que a gente vai falar no final, mas essa violência patrimonial talvez seja das mais presentes, né? O marido, que é controlador das finanças da casa, ele limita os gastos daquela casa, ele limita o que a pessoa vai fazer com o dinheiro, ou ele simplesmente retira completamente a capacidade que a pessoa tem de comprar qualquer coisa, né? De modo a, com essa conduta, controlar e manipular aquela vítima. Isso é mais comum do que parece. A gente vê também em muitas situações, né, maridos que não querem se separar, que usam esse argumento, olha, mas o patrimônio é meu. A gente vai separar, de repente casou no regime da separação total de bens, ou não se comunica com o casamento, a pessoa fica constrangida pensando, nossa, aquela vítima, né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me manter? Como é que eu vou pagar as minhas contas? E acaba tolerando mais um pouquinho, tolerando mais um pouquinho. Às vezes essa violência patrimonial, esse controle é uma arma que o agressor tem para que a vítima não se separe ou para voltar para ele. Cansei de presenciar situações nas quais o agressor mandava mensagem, olha, você está reclamando tanto que está sem dinheiro, volta para casa que não te faltam as coisas, está sem dinheiro porque você está longe de casa, porque você resolveu se separar de mim, né? Então a vida vai ficar melhor para você. É uma forma de controlar a pessoa com uma violência patrimonial, né? Limitando o poder aquisitivo daquela pessoa. É claro que planejamento econômico, financeiro, é uma coisa que vai ser conversado de comum acordo e que, obviamente, tudo tem os seus limites, né? O planejamento é necessário. Agora, o controle pela violência patrimonial, eu não vou te transferir nada para sua conta, não. Você vai ficar sem R$1. A não ser que você me justifique. Você quer dinheiro para quê? Não, eu tenho que pegar um Uber, eu tenho que comprar ali um saco de feijão. Então tá, o Uber vai dar R$20, saco de feijão 7. Então vou botar 27. Se precisar de mais alguma coisa, me fala. Não vou botar mais nada para você. É uma forma de limitar, controlar a pessoa. É uma violência patrimonial. E a outra violência, né, que também, infelizmente, é muito presente, é a violência sexual. Onde aquele agressor, simplesmente por pensar que está num casamento e que teria, entre aspas, um direito a ter uma relação sexual, busca, mesmo sem consentimento ou com a objeção da outra pessoa, forçar uma relação sexual a uma violência, que é uma violência sexual, que vai para além da violência física, coisa que ultimamente, né, vem se evidenciando bastante, porque nos primórdios, eu digo isso porque quando eu estudei na faculdade, quase 30 anos atrás, se falava que recentemente, ou seja, pelos anos 70, 80, até 90,
essa violência sexual não existia. Por que não existia? Não é que não existisse de fato, não era amparada pelo direito. Nos primórdios, né? E não faz tanto tempo assim. Ou seja, se você está casado, você tem obrigação. Você quer ou não quer, é problema seu. Pois é obrigação. E era entendido como exercício regular de um direito. É o direito do marido ter... Era essa a concepção, era assim, né? Ter a relação. Só. Então, se ele força a pessoa, ele não está fazendo nada menos do que exercendo um direito dele. Quando tinha algum processo, lá atrás, o agressor era absolvido sob esse argumento, que era um dos deveres do casamento. Então, se era um dever, a pessoa era obrigada a ter a relação. Coisa que hoje em dia nem se pensa em falar nisso, né? Muito pelo contrário. Com certeza, né? Tem que ser tudo muito bem combinado, de comum acordo, e bom para ambos os lados e não para uma única parte. Exatamente. E o principal, Iraci, eu penso que é o seguinte: a vítima conseguir buscar apoio de quem puder ali, né, ajudá-la. Às vezes a rede de apoio dela começa com um amigo, conversando sobre aquilo que está acontecendo, pedindo depois uma orientação, uma indicação de profissional ou da Defensoria Pública, né, para poder orientá-la em relação ao melhor caminho para que ela se proteja. Então, a consciência de que se está passando por uma violência é o primeiro passo. O segundo passo é buscar uma rede de apoio. E não falta rede de apoio hoje em dia, né? Infelizmente, a gente vê muitos casos de violência ainda, mas até por conta disso, a rede de apoio que as mulheres têm é considerável. Então, não falta ajuda. A mensagem é para as pessoas que passarem por isso, para que elas compreendam que não é vergonha nenhuma passar por uma violência, vergonha é quem está agredindo, que tem que ter vergonha, e logo na sequência, buscar ajuda. É isso aí. Bom, trouxemos bastante esclarecimento. O programa está chegando ao fim, não tem como, a não ser pedir que todos e todas tenham sempre o olhar bem observativo com os seus relacionamentos, não é? Exatamente. Doutor, muito obrigada pela sua presença, foi muito esclarecedor, muitas informações. Nós agradecemos muito você aqui. Eu que agradeço, Iraci. Um grande beijo a todos. Obrigada. E, lógico, para que você tenha uma semana de muita paz, uma semana de muita alegria e reavaliando aí os seus relacionamentos, deixamos aqui um beijinho cor-de-rosa para você, cheio de muita paz. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.